você está no podcast Psicologia 360. Aqui nós debatemos e esclarecemos os assuntos relacionados com uma psicologia moderna e lucrativa. Também estamos no Instagram, no Psicologia 360, com 2 underlines no final. E você também poderá assistir esse episódio no nosso canal no YouTube, que tem o mesmo nome, Psicologia 360. O nosso tema de hoje é a importância da imagem pessoal. E eu estou aqui sozinha hoje, o Fábio não pôde estar comigo, mas estou sozinha na dupla, Laura e Fábio, né? Mas eu tenho uma convidada muito especial que eu já vou apresentar para vocês. Mas, caso você não me conheça, eu sou a Laura Potrick, eu sou psicóloga e atuo com transtornos de ansiedade através da abordagem cognitivo-comportamental. Além disso, eu ajudo colegas psicólogos e psicólogas a viver de uma forma sustentável e equilibrada da psicologia. E a minha expectativa com o episódio de hoje é que você consiga entender e sair com algumas dicas para já colocar em prática a sua autoimagem mais adequada ao seu dia a dia, aquilo que você deseja transmitir para as pessoas, né? E eu trouxe aqui a Sandra, então, para falar com a gente sobre esse assunto, que é um assunto tão importante nos dias de hoje. Sandra, por favor, se apresenta e aí a gente já vai entrar no nosso tema de hoje. Olá, pessoal, sou a Sandra Friedman, sou consultora de imagem, estilo pessoal, corporativo, pessoa física, as lojas, enfim, faço vários assuntos ligados à moda, principalmente a imagem pessoal. Legal. E aí a gente escolheu trazer a Sandra, né? Porque a Sandra tem uma vasta experiência aí no que diz respeito a essa questão de autoimagem, imagem pessoal, transmissão de informações a partir da imagem, né? E aí, Sandra, eu queria começar te perguntando, assim, que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, por que é tão importante essa questão de coloração pessoal e estilo para a imagem, né? Para a imagem pessoal, para a autoimagem, enfim, qual é a relação dessas coisas? Então, quando as pessoas contratam um profissional, né, ligado à moda, consultoria de imagem, ela está com dificuldade em criar a imagem dela, tá? A imagem, ela é criada num conjunto de informações, e as cores, ela faz parte dessas informações, tá? Então, como se forma uma imagem? Uma aparência, o tom de voz, é a adequação das palavras, é uma linguagem corporal. Então, esses 4 itens formam o conjunto da sua imagem pessoal. E as cores, elas estão ligadas à aparência, aquela comunicação não verbal. Quando você chega no ambiente, você está palestrando, enfim, a pessoa não tem oportunidade de te ouvir. Naquela famosa frase, a primeira impressão é que fica? Geralmente sim, porque às vezes você não tem a oportunidade de mudar a impressão que você passou, né? Na maioria das vezes você não tem a oportunidade, né? Só depois com o tempo. Tá? Então, é um conjunto, e as cores, ela está dentro desse conjunto, ela está ligada à aparência. Legal. E isso a gente está falando para homens, mulheres, quem trabalha online, quem trabalha offline, né? Independente do estilo de trabalho. Independente do estilo de trabalho, lógico que quando você contrata um profissional numa consultoria de imagem, são protocolos que nós fazemos para entender qual o objetivo de imagem do profissional ou de uma pessoa que nos contrata, não precisa ser exatamente profissional, pode ser uma pessoa que está com alguma dúvida, alguma área, então é feito vários protocolos até chegar numa imagem desejada da cliente, então isso é um trabalho, geralmente de 120 dias, dependendo do caso, né? E as cores, ótimo. Laura, as cores, elas se comunicam, né? Onde você olha, tem cores, a natureza, né? Dividimos aí uma coloração pessoal nas estações, verão, primavera, outono, inverno, então, olha as cores ricas que nós temos na natureza, então, as cores se comunicam. Verdade. Principalmente na sua imagem pessoal também, né? Exato. E aí, falando das cores comunicarem, né? Assim, o trabalho do psicólogo, ele é um trabalho que lida muito com a intimidade daquele paciente, né? Então, a pessoa está ali se abrindo para a gente, trazendo as suas dificuldades, as suas dores, e a gente precisa ouvir isso, né? E não só ouvir
com o ouvido aberto, mas com uma imagem aberta, né? Assim, seja presencial ou seja assim nesse formato online, a gente precisa transmitir isso de que estamos abertos, de que estamos, de que deixamos a pessoa confortável para nos trazer e que isso vai ficar só entre nós. A gente precisa também trazer uma certa seriedade para a conversa, né? Para o encontro. Enfim, e normalmente a gente assim tá muito mais hoje no formato online, né? Então a gente aparece do peito para cima, assim, né? Então, a parte superior. Isso, como que eu passo essa informação para o meu paciente? Que às vezes, numa primeira consulta, ele já faz essa avaliação, se vai continuar comigo ou se ele vai escolher outro profissional. Então, como que eu passo isso de abertura, seriedade, confiança, né? Quais são elementos, cores e formas de me comportar que eu posso transmitir essas informações? Então, resumindo, na imagem tudo se comunica, né? Eu não posso, pelo conhecimento que eu tenho, eu faço uma linguagem da pessoa, porque eu já tenho esse conhecimento. Mas quando a pessoa fala, use um brinco X, use uma blusa X, depende aonde, é o que você falou, em home office é uma coisa, presencial é outra. Por quê, Laura? Porque tudo se comunica. O cabelo comunica, a maquiagem comunica, a unha comunica, tudo, tá? Então, resumidamente falando, vamos falar do atendimento presencial, né? Então, atendimento presencial tem umas cores que elas abrem mais, tá? Falando de forma resumida, tem o tom mais claro e o tom mais escuro. Então, vamos resumir, tá? Serve para o home office também, né? Então, geralmente, as cores quentes, que ela tem adição de amarelo, ela traz mais alegria, tá? Mais abertura, só que tem que tomar cuidado, não estou falando do amarelo, estou falando adições. Então, cores alegres, né? Cores vivas, geralmente elas têm mais abertura, mais acessibilidade, tá? Então, para não ficar muito confuso, vamos resumir. Em 2 tópicos, tá? Cores frias e cores quentes, tá? Então, cores claras, suaves e quentes, tá? Então, claras, suaves e quentes, ela vai transmitir mais acessibilidade e casualidade. Então, a pessoa mais aberta, ela não está tão séria, né? Então, vamos resumir, já dar esse tópico aí para ficar mais claro para as pessoas, tá? Cores claras, suaves e quentes, mais acessibilidade, mais casualidade, ok? Cores frias, geralmente elas transmitem mais seriedade, tá? Então, vamos dividir em 2 tópicos. Cores frias, né? Cores escuras, intensas e frias. Aí sim, ela já muda aí essa parte de acessibilidade. Ela já traz um distanciamento e uma formalidade, tá? Resumindo, são esses 2 tópicos. Agora, você gosta de um tom azul? Ok. Né? Tem pessoas que elas não gostam de tons quentes. Ok, então vamos usar um azul mais clarinho, né? Ele vai abrir mais, ele vai suavizar o atendimento. Ele não vai pesar como se você estivesse usando um azul marinho, que é mais formal, tá? Resumindo das cores, é mais ou menos... Legal. Então, por exemplo... Não, ótimo, perfeito. Se eu saio do meu consultório e sou contratada para ir dar uma palestra numa empresa. Sim. Então, numa palestra, eu posso ir por um caminho de usar um azul marinho, uma cor mais escura, por uma coisa mais de formalidade. Sim, o azul marinho... Eu quero transmitir isso, de ser mais formal, de estar mais elegante. Exatamente. Aí você vai estar saindo... você vai estar formal, porque o azul marinho é uma cor formal, uma cor séria, o cinza também, mas mais o azul marinho, né? O azul marinho é muito sério. Agora, se você, numa palestra, você vai com um terno azul marinho, ele tem as linhas retas, né? Uma mulher usa um terninho azul marinho, então você já está com uma linha reta. Então, aí vai pesar, depende do público que você vai palestrar, tá? Entendi. Então, você vai estar séria, dependendo se for empresários, né? Você vai estar com a linha muito reta, você vai realmente estar passando uma seriedade, um conhecimento, tá? Agora, dentro da imagem, são várias linguagens, né? Então, você for de um terno azul marinho, formalidade, seriedade, conhecimento, a pessoa vai entender, nossa, ela sabe o que ela está falando, aí ele vai formar, palestrando a sua imagem.
ela vai analisar, né? Que, na verdade, nós somos julgados o tempo inteiro, né, Laura? Sim, Ela vai analisar. Primeiro a imagem, você chegou no ambiente, ela já está sentada, aguardando a sua vez, ela já está te analisando, tá? Aí você subiu no palco, ela vai analisar o seu tom de voz. Né? Então, boa. ela está sentada, mas ela está te ouvindo, mas ela está te analisando, para ver se ela está confiando no que ela está te falando. No primeiro momento, você já ganhou um ponto. O empresário já ganhou a formalidade. Tom de voz, ok, já ganhou o segundo ponto. Adequação das palavras, se você fala bem, se você é um bom orador, terceiro ponto. Linguagem corporal, ela vai, né? Gesticulando muito com a mão, então tudo isso se comunica. Num percentual, a primeira impressão importa muito, né? É ligado 50% a aparência, 18% o tom de voz, 14% a adequação da imagem e 10% a linguagem corporal. Então, você vê que a nossa aparência é a primeira coisa que a pessoa faz o julgamento. Né? Então, isso que eu acho muito, muito bacana, assim, e não é à toa que esse trabalho que você executa está cada vez mais se tornando um diferencial para os profissionais, né? Eu estou aqui me lembrando da minha psicóloga antiga, assim, quando ela só usa preto. Ela tem um cabelo mais escuro, de pele claro, e ela usa preto muito, mas ela usa acessórios muito informais, assim, ela usa colares coloridos, ela usa brinco, ela prende o cabelo de um jeito que também passa uma informalidade. Então, apesar de ela só usar preto, ou muito preto, porque eu só me lembro dela de preto, talvez não era, mas me marcou, ela também quebrava um pouco isso do preto, não ficava pesado, porque, assim, o ambiente dela tinha plantas, né? Então, eu fazia sessões online, então o ambiente tinha plantas, era um ambiente claro, não era um ambiente, assim, como o meu, assim, que eu tô vendo aqui, que tá fechadão, que tá mais escuro. Então, isso tudo também ajuda, né, Sandra? Assim, não é porque o preto passa uma imagem X que, então, eu não uso mais preto. Sim, exatamente. A gente tem que tomar cuidado, porque é o que eu falei, Laura, a imagem, ela não é só um componente. Esse brinco vai ficar bom? Mas vai ficar bom com o quê? Como você está usando o preto? Você vai no orquestra, eles são elegantes, mas eles estão usando preto, nem todos ficam bom com preto. Aí você faz o ajuste, né? Para dar uma quebrada no preto, você vai colocando acessórios coloridos, o que você falou. Só que no orquestra, o que tem que aparecer? Um instrumento. Exato. Ali, a visão é um instrumento. Então, ela para quebrar o preto, o preto dela, que realmente eu também amo preto, muita gente chama preto. Às vezes eu pego cliente que só tem um armário preto, né? Acontece. Nós vamos quebrando, nós não vamos tirar o preto. O preto, às vezes você faz uma coloração, né? Que é um dos objetivos da imagem, as cores, né? Uma imagem completa, ela também é formada por cores, mas tem clientes que precisam usar preto. Né? Você toca na orquestra, você tem que estar elegante, tem que estar bonita, o seu instrumento tem que aparecer, mas eu não fico bem de preto. Então, peraí, vamos ajustar esse preto para que você não fique apagada, não fique elegante. Então, é esse caminho que eu passo na consultoria de imagem. Qual o objetivo de imagem? De repente, a pessoa ela trabalha com um uniforme que não favorece ela. Entendeu? Então, você não pode proibir. Você mostra o caminho, tá? Eu gosto de preto, eu vou usar preto, eu gosto de laranja, você pode usar o que você quiser. Tudo tem jeito. Então, eu direciono a pessoa para ela ficar com a imagem mais adequada ao objetivo dela e ela sendo feliz. Porque, Laura, cada pessoa tem a sua essência. O meu objetivo como consultora de imagem não é transformar ela em cópia de alguém. É achar a essência dela, tá? Porque nós somos únicos. Né? Não adianta a pessoa querer ser igual a você, querer ser igual a mim, querer ser igual a um artista. Não somos. Uma hora isso cai. Tá? Então, você tem a sua essência. Então, uma imagem adequada, ela vai fazendo que a cliente, ou que o ser humano, ou que a pessoa, o profissional, atinja aí autoconfiança e segurança, né? Ao se vestir, na comunicação, tá? Falando da palestra, você não pode, você vai dar uma palestra, não pode vestir uma cor que você não está feliz com a cor.
você testar isso numa palestra. Não, porque você já vai estar palestrando, então eu oriento as clientes assim, você vai estar palestrando, você vai falar com algo que você não domina totalmente, um medo, né? Porque tudo que é diferente dá medo. Então, você não vai testar uma modelagem ou uma cor que você nunca usou numa linha que você não está confortável. Perfeito. Tá? Então, eu direciono, vai palestrar, vai no home office, coloca uma coisa que você está segura, porque a roupa, você não pode colocar uma coisa que você não está segura, porque a sua mente não vai focar. Perfeito. Não é? Você fica toda assim, verdade. Você fica, tá com decote, não tô legal, tô com uma saia. Não. Se você não for usar saia, não vai com saia. Vai com uma coisa que você está confortável. Perfeito. Então, o que tu está dizendo é que também está atrelado à imagem, né? A todo esse contexto da imagem, o impacto na nossa autoconfiança, na nossa autoestima. Né? Se eu não estou me sentindo bem com esse blazer, com esse azul e verde, com esses acessórios, enfim, muito provavelmente eu não estaria prestando atenção em ti. Talvez eu estivesse pensando, meu Deus, o que estão achando de mim? O que vão pensar? Será que vão gostar desse conteúdo, etc. E talvez eu pudesse não estar aqui confortável falando contigo, porque eu estaria com a minha autoconfiança e a minha autoestima abalada, confusa. Exatamente. Então, quando a gente está fazendo quando fazemos o trabalho de imagem, eu sempre, às vezes eu pego pessoas que teve promoção, né? Pessoas que estão criando canal no YouTube, então a gente vai com uma certa tranquilidade. Quando ela já está segura para se vestir, para usar as cores, porque às vezes, Laura, você entrega para a pessoa uma cartela que não tem só o preto, né? Tem várias cores. E ela não está acostumada a usar, então vamos com calma, ela põe uma modelagem que ela goste, né? Porque eu não posso falar para a pessoa, usa uma pantalona, se ela nunca usou uma pantalona, da cor laranja. Quer dizer, a pantalona já é um problema, a cor laranja também, né? Aí você vai palestrar... São muitos elementos para dar conta, né? Para a pessoa dar conta. Então, assim, a gente vai com calma, faz esse trabalho, são quase 3 a 4 meses de mentoria, né? Então, tem pessoas que é mais rápido, né? Quando se faz uma consultoria de imagem, de cores, ou estilo pessoal, tem pessoas que não, que requerem um pouco mais de trabalho. Isso é o papel, né? Ouvir, direcionar a imagem desejada com tranquilidade, né? Até a pessoa estar segura para atender o objetivo, né? Perfeito. E lá na aula, né, a Sandra tem uma participação no nosso curso, e na aula a gente falou um ponto que eu acho bom reforçar, assim, porque é um ponto que eu vejo muitas pessoas falando, né? Eu não quero mudar o meu estilo, por isso eu não faço nenhum trabalho de imagem pessoal, né? Ou, eu não concordo com esse trabalho, porque meu estilo é esse, é mais despojado e tal, e eu não quero mudar esse meu estilo. Mas quando a gente quer, por exemplo, ter assim, aqui no Psicologia 360, a gente fala muito de cobrar o valor correto das sessões, né? Então, nós psicólogos, a gente vem de uma trajetória dentro da faculdade, onde muitas vezes nós somos ensinados que que a gente tem que cobrar barato a sessão. Então, quando o meu valor de sessão ele está um pouco mais acima do mercado, porque a minha entrega é mais acima do mercado, eu também preciso passar uma imagem mais acima do mercado, né? Então, assim, se o valor da minha sessão, se o valor de mercado é 150, 200 reais a sessão e a minha sessão é 400, 500 reais, eu preciso ter isso alinhado com a imagem que eu estou passando. E quais elementos passam essa imagem assim de luxo, de requinte, de entrega, né, de alta performance? Porque um alto valor de sessão tem isso, não o luxo, mas a coisa da alta performance, da entrega, né? Eu estou pagando um valor acima de mercado, mas eu também estou recebendo todo um contexto acima de mercado, né? Então, que coisas que podem dar esse toque, assim, porque quando a pessoa liga a câmera, vamos pensar em quem está trabalhando online, né? A pessoa liga a câmera e ela já faz uma avaliação se o valor que ela está me pagando é adequado para o que eu estou oferecendo para ela, mesmo que eu ainda nem tenha falado da parte técnica, né? Mesmo que eu tenha ainda
ficado calada, assim, né? Sim, sim. No caso, toda a imagem importa. Então, a pessoa ela vai fazer uma leitura, né, Laura? Aquilo que eu falei, a gente está julgando o tempo inteiro, né? Todo mundo julga o tempo inteiro, né? Não é julgar por ser uma coisa mal, não, é o ser humano, ele vai olhar, né, vai dar aquele giro e tal, tem pessoas que não são atentas, tem uns que são mais, né? Então, assim, acho que o legal, no caso, falando da imagem de uma pessoa, o profissional está mais alinhado, né? Ah, a visão atrás, né? Tomar cuidado com alguns símbolos, né? Porque nós atendemos, vocês, psicólogos, todos os tipos de pessoas, tá? Uhum. Então, você tem que tomar cuidado com o seu home office, o que está comunicando, que tudo comunica, tá? Uhum. E talvez o público que você vai atender não entenda isso, mas talvez um jovem, ele não presta muita atenção, né? Mas para você atender um jovem, você não precisa estar tão formal, tá? Você não precisa usar Uhum. uma camisa azul marinho, Exato. né? Então, tudo isso ele vai fazer a leitura. Se você for atender uma pessoa mais culta, ela, né, que ela entenda de livros, ela vai olhar, olha, aquela pessoa, né? Ela entende de símbolos, então ela vai fazer uma leitura, né? Então, no caso da imagem da pessoa na câmera, o cenário você tem que tomar cuidado, né? O que está transmitindo. Quanto menos símbolos, tá? Não vou falar, Uhum. é muito pessoal. Perfeito. Mas eu olho. Quando eu chego numa Uhum. eu olho. Quando eu chego num psicólogo, né, já tive a oportunidade de ir, eu também olho. Eu começo a entender o símbolo da psicologia, o que ela está usando, né? Como eu trabalho com imagem, olha, essa pessoa é assim, eu já faço uma leitura. Né? Não quer dizer que Uhum. todos é igual a mim, mas alguma leitura ela vai fazer, tá? Então, Exato. atrás tem que tomar cuidado com o home office, né? O que está Uhum. aparecendo, o que não está. Na dúvida, parede branca, tá? Uhum. Agora, a imagem, vamos falar de uma pessoa para parecer mais elegante, eu diria que, resumindo, tudo se comunica, mas resumindo, as linhas retas, elas passam mais imagem de seriedade, tá? Então, Ótima dica. se você tiver com a t-shirt, é uma coisa, tá? Se você já Aham. tiver com blazer, é uma outra coisa. Então, ele já vai passar Perfeito. mais seriedade. Uma camisa branca ou uma camisa, ela tem as linhas retas, né? Uhum. Aí você tá com a camisa azul muito, ai, estou muito séria. Vamos quebrar a seriedade. Vamos colocar vamos colocar um acessório colorido, um colar, né? Nada Legal. muito símbolo. Se você tiver dúvida, nas mulheres, uma argola, né? Uma corrente Uhum. que não tenha símbolos, porque Sim. você atende todos os públicos e comunicam, né? Isso. Religião, política, as coisas se comunicam, né? E tem Uhum. pessoas Uhum. que, às vezes, realmente elas quebram um pouquinho, assim, tem É. pessoas que não, mas, no geral, tudo se É. comunicam, tudo se Legal. comunica, tá? Legal, perfeito. E acho que a gente também precisa pensar assim: é um paciente já mais antigo, é um paciente primeira Sim, sessão, né? sim, Se é alguém que a gente já tem vínculo, que a pessoa nos conhece, ela já formou uma opinião a nosso respeito, né? Então, exatamente. se um dia eu não aparecer, eu aparecer mais informal, isso não vai ter um impacto tão grande na nossa relação ou naquilo que ela entende a meu respeito, no que eu estou Exato. entregando para ela, do que se numa primeira sessão eu cobro R$ 800 a sessão e já apareço de, sei lá, passando uma informação que não conecta com este alto valor do meu serviço, né? Exatamente. Então, acho que esse é um outro ponto também, né, Sandra? É, Qual é a relação? Há quanto tempo essa relação existe? Que vínculo que a gente já tem? então, a primeira imagem é aquele conjunto lá, né, da vestimenta, aí ela vai para o tom de voz, então tudo isso se comunica. Quando ela te conhece, já tem um certo tempo, ela já adquiriu a confiança, né? Uhum. Ela já adquiriu. E quando você está numa rede social, quando você está no Instagram, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa, se é o primeiro contato, o segundo, ela está formando uma opinião sua, ela já tem toda aquela Uhum. formação da imagem, do tom de voz, da adequação das palavras, né? Uhum. Então, ela formou aquilo ali. Então, você pode quebrar. Sim, Acontece exato, muito, né? O famoso, exato, né? Tem pessoas que são exatamente. canceladas, porque você tinha uma imagem,
e ela destoou a sua imagem. Então, você tem que tomar muito cuidado, a sua imagem, ela comunica. Você é um profissional. Como você quer chegar nesse nível de cobrar algo a mais pela sua consulta, né? Então, as pessoas elas vão estar formando um quebra-cabeça seu durante todo o tempo. Né? Se você atende pessoalmente, já adquiriu aquela confiança, ok, a pessoa sabe que você é competente. Agora, se você tem uma rede social, um Instagram, talvez ela te siga, no YouTube. Então, tudo isso tem que tomar cuidado, porque se comunicam, as coisas se comunicam. Não adianta E nas redes sociais o tempo inteiro gente nova chegando, né? Sim, a gente nunca sabe quem tá chegando, quem tá indo embora, a gente não tem esse controle, não né? tem esse controle, né? Então, geralmente, quem está com você há muito tempo, ficam 2 a 3 meses, às vezes ele para de seguir, às vezes volta de seguir, mas aquele que está chegando, ele vai olhar toda a sua bio, ele vai tentar entender, tentar muito claro ali, e ele vai no seu stories. Quem é a Laura? Contrato a Laura. Deixa eu ver os valores da Laura. Isso. Entendeu? É lógico que nós temos que tomar cuidado também, que na internet nós podemos ser o que quisermos ser. Às vezes a pessoa nem é tão competente, mas tem aquela imagem. Então, é muito cuidado. O que a pessoa vai fazer? Se ela for uma experiente e quiser contratar um psicólogo, ela vai olhar. Ela vai olhar o que você está falando, se bate. Ela vai formar, Laura, eu digo a partir do stories, né, que é o nosso dia a dia, ela vai formar o seu quebra-cabeça. Quem é a Laura? Então, ela vai juntando as peças. A Laura é isso, a Laura... O que é o gosto da Laura? Então, ela vai formando para poder adquirir uma confiança. Será que eu confio? Será que ela é profissional? Legal. Uma consultora de imagem, né? Será que eu confio? Vou abrir os meus defeitos para ela? Vai ficar vulnerável para essa pessoa, né? Para o psicólogo também. A mesma coisa. Então, esse círculo de confiança que eles procuram, né? Nos canais que você tem. Exatamente. É isso, né, Sandra? Eu acho que, em resumo, assim, de tudo que a gente falou, né, fica para mim essa questão, assim, de que as cores podem valorizar os nossos traços mais fortes, né, mais marcantes e nos deixar mais autoconfiantes. As cores e o nosso estilo, né, reforçar o nosso estilo pessoal vai nos deixar mais confiante, vai nos fortalecer para momentos mais difíceis, né? Então, por exemplo, nem todo mundo gosta de fazer uma palestra, de ir para uma reunião, de fazer a primeira sessão com o seu paciente. Então, nesses momentos, se a gente souber o que nos deixa mais confortável, se a gente souber o que nos deixa melhor, porque às vezes a gente não se dá conta, não estou me sentindo muito bem, não sei bem o que é. Exatamente. É a calça que está apertando, é a blusa que está com degote que a gente está o tempo inteiro querendo esconder, né? Então, tudo isso, quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento através da consultora de imagem, reforça, né? Acho que esse é o grande valor do trabalho, assim, e nos causa um diferencial como profissionais. Né? Se a gente está falando de profissionais autônomos, nós estamos aí numa grande concorrência. E aí, quanto mais a gente se sentir bem, se sentir confortável na nossa posição, mais fácil vai ficar lidar com toda essa concorrência. Né? Porque a gente sabe o caminho que está trilhando e quem a gente quer atingir, né? É verdade, é isso mesmo. A consultoria de imagem, ela, às vezes você pensa que é para um evento, né? Você pensa que é só para aquele momento. Na verdade, não. Você vai se conhecer, né? Fazemos um trabalho de autoconhecimento e é para a vida, Laura. É para a vida. Você praticamente são assim, um mês de aprendizado e muda. De repente, você está ensinando a amiga como se vestir, porque você já está tão confiante. Às vezes, a cliente está tão confiante que ela já passa. Mas, assim, é legal. É um autoconhecimento, assim, que não tem preço. É muito bacana. Você se descobrir, não ser igual a ninguém, mas você ter a sua essência. Você ser a sua melhor versão, eu diria, né? Isso, exatamente. E é uma importância, né? Aquilo que... Uma frase... assim, que resume tudo, né? A importância de uma imagem ela adequada, ela vai fazer com que você tenha mais segurança e mais autoconfiança em você mesma. Né? Quer para palestrar, quer para um evento, um casamento. Ou para o trabalho do dia a dia, né? Mesmo que seja.
do dia a dia. É isso mesmo. Ótimo, que legal, Sandra. Muito obrigada pela tua explicação, por estar aqui com a gente, né? Eu fico muito grata de já ter sido tua cliente, assim, e poder contar com essas tuas pílulas, né? Porque, gente, assim, o que a Sandra trouxe aqui hoje, o que está lá na aula do curso, é um start, assim, é para a gente se mexer, investir nisso e entender tudo isso, porque de verdade é um mundo, assim, quando a gente começa a aprender, quando a gente aprende as proporções do nosso corpo, o formato do nosso corpo, do nosso rosto, né? Modelo de óculos que fica melhor, daí a gente vai para um caminho aí. A gente poderia ficar aqui falando muitas e muitas horas, né, Sandra? Mas a ideia era justamente mostrar, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o quanto realmente faz a diferença estarmos atentos a esses pontos que não é futilidade, não é coisa de gente rica, né? Muito pelo contrário, assim, é universal, é para todo mundo, e como você falou, que eu acho fantástico, assim, é para nós nos tornarmos a nossa melhor versão, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, Laura. Agradeço a todos vocês por estarem ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Eu amei. Ai, que bom. Então, gente, não esqueçam de acionar o sininho, né, para serem notificados dos próximos episódios e também se inscrever no nosso canal do YouTube. E se esse episódio fez sentido para você, encaminhe para um colega, para um amigo, né, para quem você perceba que está precisando receber essas informações. Não esqueçam que a gente está no YouTube, aqui no Spotify e no Instagram também, com o @psicologia360, com 2 underlines no final. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau.